E olha, seu carro merece um tratamento especial, né? Lava Jato do Zé, com profissionais especializados, darão ao seu carro o tratamento que ele merece. Lavagem completa, aspiração, polimento cristalizado, lavagem interna e para você esperar uma sala climatizada com minibar. Mas não é só isso não. Lava Jato do Zé também oferece serviços de lavagem de tapetes, sofás e cadeiras. Lava Jato do Zé. Direção Senhor Marcelino, o popular Zé. Avenida Perimetral, no Conjunto Castelo Branco, Parque 10, telefone 994494786, bem atrás do lanche Filho da Fruta. No próximo bloco, vamos continuar conversando com o ginecologista Dr. Sebastião Marley. É só conferir. Olá, eu sou Alex Paniza, dermatologista, e estou hoje aqui para parabenizar o programa Isto é Manaus. O programa Isto é Manaus, na cabeça do jornalista Exxon Vieira, é um dos programas mais reconhecidos pela sua veracidade, pela forma como transmite informação para o povo manauara e para todo o Amazonas, com muita qualidade, com muita base científica. Isto é de parabenizar. Exxon Vieira e grupo, parabéns! Estamos de volta, hoje direto do Churrasco da Vila, onde você tem, que fica na Rua Fortaleza 569, e o delivery para o almoço e jantar através do 985306635. É bem aqui na Vila Municipal. Aqui você não vai gastar gasolina indo para esses lugares longe e ainda até com o risco de um assalto. Aqui você está no centro da cidade, praticamente de qualquer lugar que você vir, você está sempre muito pertinho. Sem falar no encanto que você tem, que nós gravamos numa casa antiga, onde você vê ainda coisas preservadas de 1890. Então aqui no Natal é fantástico, que eles decoram todinha a casa com ambientes natalinos. E olha, sem falar que o quintal é um bosque e é a garagem. Antes da casa, você vindo pela Fortaleza, que só tem uma mão, você antes da casa tem um portãozinho onde é o estacionamento. Então, gente, se você quiser uma carne de primeira, uma comida muito saborosa, muito gostosa, aqui só não tem o ar-condicionado por enquanto ainda, porque eles não querem descaracterizar esse ambiente, que é um ambiente antigo, e como a gente sempre fala para os nossos entrevistados, olha, uma roda que levava as pessoas da carruagem, que levava as pessoas daqui lá para a beira, para comprar mantimentos, para comprar uma série de coisas. Agora imagina uma roda de ferro e ainda sendo puxado por uma corrente pelos bois, até você chegar lá. Imagina como você chegaria o seu traseiro nessas ruas que não tinha asfalto na época. Mas essa é a vida, a evolução dos tempos chegaram e aqui no Churrasco da Vida também chegou. Por isso está se alinhavando aí um rodízio de costela de chão, cupim e outras carnes nobres. E olha, você ainda tem a grande sutileza de um hambúrguer. Se você gosta de hambúrguer, você tem aqui um hambúrguer que é feito com costela ou então o Angus, que é a carne do hambúrguer propriamente dito. Hoje, mais uma vez, com a honra e o prazer de ter o Dr. Sebastião Marden, ginecologista, e faz um trabalho fantástico aí de reposição hormonal também. Bom, doutor, nós falamos, aliás, da parte da estética feminina. E no homem, como é que funciona isso? Bom, hoje dentro da estética funcional também, nós temos, por exemplo, profissionais que aumentam o tamanho do pênis no seu comprimento, aumentam o tamanho de pênis no seu diâmetro, né? Fazem cirurgia para o aumento dele também. E na parte funcional, eu trabalho um pouco com isso também, em caso de homens incontinentes. Vamos pegar um exemplo aí, após uma cirurgia de próstata, por exemplo. Um exemplo. Esse mesmo aparelho que eu falei, do Steel Muscle,
ele tem uma energia eletromagnética, né? Ele usa a energia eletromagnética de 7 Tesla, ou seja, é uma capacidade boa. Então, por exemplo, o paciente senta numa plataforma e aí vai ser emitida essa energia, né? E ela faz em 50 minutos 4.500 contrações. E é feito por sessão 50 minutos, 45, 50 minutos e com um tempo de pelo menos 10 sessões. E isso traz um resultado, na grande maioria das vezes, um resultado muito positivo em termos de continência. Então, nesta parte funcional do homem, esse mesmo aparelho que eu trabalhava com a mulher, na perda urinária por incontinência na mulher, no homem também funciona. Doutor, qual é a diferença da incontinência para a emergência? Então, a incontinência urinária, independente de você estar em qualquer lugar, você perde a urina. Isso foge à sua capacidade de segurar essa urina. A urgência urinária, você ainda tem uma pequena reserva de segurar e ainda dá tempo algumas vezes de chegar até o banheiro. Então essa é uma urgência urinária. A incontinência não, você se urina independente de qualquer coisa, né? De uma forma grosseira seria isso, né? Então a urgência urinária você precisa urinar, senão você vai se urinar naquele momento. A incontinência não, ela não dá tempo de você chegar até o banheiro, né? Acaba sendo uma coisa involuntária. Bom, agora eu quero voltar aqui um pouquinho ainda, porque o senhor falou uma coisa que eu fiquei aqui meio matreto. Quando o senhor fala de aumento de pênis, qual é o homem que não quer isso, doutor? Olha só, vou falar como ginecologista. Nós homens nos gabamos às vezes do tamanho do pênis, né, e tal. Porém, tem muitas mulheres que reclamam também desse aumento. Eu acredito que seja a questão de você saber usar o que você tem. Porque às vezes você tem uma Ferrari e não sabe dirigir a Ferrari. Exato. Então não adianta nada. Né? Então é isso, eu acho que depende, claro, né, isso dentro do ponto de vista masculino, isso representa o alfa, o cara e tal, né? Mas se você não souber usar o seu instrumento... Isso é um processo cirúrgico? É um processo cirúrgico? Não, ele é um processo mais estético, porque você coloca algumas substâncias com anestesia local, né, precisa ser no centro cirúrgico, para que você possa fazer isso. Claro que um médico que tem um centro cirúrgico, que tem uma outra técnica mais apurada, ele também pode fazer isso, no caso da colocação de prótese. É um exemplo disso, né, da prótese. Mas se você for aumentar o diâmetro dele, necessariamente não precisa ser cirúrgico. Você faz a colocação de substâncias, né, bioestimuladoras que preenchem também, que são preenchedoras, daquele espaço. Agora, no aumento do pênis tem que ser realmente algo cirúrgico. E isso é definitivo ou tem que sempre estar fazendo uma manutenção, no caso de aumentar o diâmetro? Não, tem sempre que fazer uma manutenção porque ele tem uma vida útil programada, né? Estimula, é que nem a gente, se a gente for colocar botox no rosto, você tem um tempo de vida útil daquele botox, né? É a mesma coisa em relação ao aumento do diâmetro do pênis. Doutor, e qual o desconforto que isso causa, por exemplo, para o homem, além do psicológico? Desconforto em que sentido? Por exemplo, o homem que tem um pênis pequeno e ele tem sérias dificuldades, às vezes, até de abordar uma pessoa. A gente chama micropênis, né? Que são aqueles pênis que estão abaixo é comum no japonês, normal, né? do normal. Não é? Não sabe. Uma questão de raça. Uma questão de raça. Diz que então corta essa. A mulher o homem da raça negra tem, teoricamente, um pênis maior. Sim. Né? Mas tem gente que é da raça branca e também tem... Não é bem a questão. Mas assim, pela raça, né? O pessoal comenta que sim, mas também tem suas exceções, né? Bom, vocês estão vendo certas risadas e gargalhadas aqui, não é fazendo alguma chacota de quem tem, porque cada um está predestinado a uma coisa. Muito embora, às vezes, você pega uma pessoa com um micropênis que tem uma atividade muito melhor do que um que tem um pênis grande. Por quê? Porque até onde eu sei, eu não sou médico, mas até onde eu sei, irrigar um micropênis é muito mais fácil e com muito menor quantidade de sangue do que
um macropênis. Eu posso dar uma Pode, opinião? deve. Micropênis, ele tem uma dificuldade muito grande de penetração. Ele não vai conseguir. Agora, um pênis de tamanho pequeno poderia estar dentro dessa questão que você falou, não é verdade? Né? Mas assim, o micropênis realmente não consegue. Porque tem pacientes que têm um pinto desse tamanho, micro mesmo. Agora, um tamanho pequeno, vamos colocar aí 10 centímetros, que é considerado um tamanho pequeno dentro da média do brasileiro, ele consegue realmente, né? É o peso leve. É o peso leve. Doutor, agora eu queria também entrar então nessa parte hormonal do homem. Qual é o benefício que o homem vai ter em fazer uma reposição hormonal? Ou ele pode fazer independente de se o exame dele não deu carência? Não, assim é o seguinte, existem situações onde o paciente pode apresentar do ponto de vista laboratorial uma testosterona, por exemplo, no nível que esteja acima de 350, né, quando o homem tem 350 de testosterona total, já está indicado uma reposição. Claro que você vai fazer uma analogia, uma comparação com o quadro clínico do paciente, né? Mas assim, às vezes o paciente está com uma testosterona acima de 350, mas ele diz, olha, eu não durmo direito, eu não tenho uma libido, eu não tenho energia para fazer as coisas, eu não tenho disposição, o meu desempenho sexual é comprometido. Então, isso tem que ser levado em conta, né? Eu preciso do exame sim, para poder eu ter um parâmetro, tá? Mas o quadro clínico do paciente já está dizendo para mim, já está gritando isso, né? Isso vai dar relação médico-paciente, se ele aceitar, né? Em alguns casos, quando o paciente é muito próximo de mim, eu consigo iniciar isso sem pedir exames, porque já tá na cara mesmo que precisa. Mas aquelas questões de judicialização, questão de você mostrar para o paciente realmente provar aquilo que ele precisa ver, você pede o exame antes e depois faz a reposição. Isso vai variar nesse sentido. A parte psicológica influi nisso? Influencia? Em pacientes jovens, a parte psicológica sim, porque você não vai ter um paciente jovem que tenha alguma situação de diminuição de testosterona marcante, ou uma obstrução de algum vaso, ou dificilmente uma comorbidade que possa contribuir para isso, como a diabetes, e também o aumento da prolactina no homem pode causar um pouco também isso, né? As pessoas às vezes falam um pouco disso, mas quando a prolactina está aumentada no homem, a libido diminui, existe uma disfunção erétil também, ele fica comprometido na dureza do pênis. Eu te fiz essa pergunta porque hoje é muito comum a gente ver os nossos jovens aí tomando os remédios da vida para ereção, para uma série de coisas, até com o objetivo de se autoafirmar na cama, coisa que eu acho que não precisa. Você pode ser extremamente carinhoso, levar sua parceira ao orgasmo, sem que haja uma penetração. Basta que você saiba fazer. E isso você não vai aprender em escola nenhuma, mas o tempo vai te dizer. A sua convivência com o assunto vai te dizer. Edson, foi fantástico que você acabou de colocar a tua observação. Porque assim, por exemplo, vamos pegar o exemplo da pílulazinha, né, que se toma. Ela vai te dar uma dureza, porque ela vai agir naquele local do pênis, fazendo com que o fluxo possa chegar lá, só que muitas vezes ele pode não te dar um prazer. Tá? A testosterona, ela te dá prazer na relação. Já as pílulas, na grande maioria das vezes, não tem aquela questão do prazer. Elas podem trabalhar juntas, podem. Né? Você pode ter uma reposição de testosterona, como uma reposição de, vamos usar o termo tadalafil, por exemplo. Mas se você é aquele que só usa o tadalafil, você pode ter uma relação que pode, na grande maioria das vezes, não ser prazerosa. Está vendo a diferença do hormônio para o comprimido que vai agir naquele local? Então essa tua colocação foi fantástica, eu achei. Porque aí a pessoa vai ter apenas a ejaculação e nada mais, enquanto que o outro, você tem a emoção fluindo, você tem o prazer fluindo, você tem a interação da sua parceira. Gente, isso é tão bom, mas tem quem não gosta. Infelizmente, é assim. Meu cinegrafista, por exemplo, ele já pendurou a chuteira e disse que não quer saber mais de complicação. Por aqui, né? Bater a cabeça à toa, né? Pois é. Bom, a gente agradece mais uma vez
a Rayana Barreto, que é lá no consultório do Dr. Marder. Bom, gente, eu gostaria de ficar aqui a noite toda conversando, porque além de pessoas agradáveis como ele é e como a Rayane é também, que recebe você lá com um sorrisão desse tamanho e que te trata muitíssimo bem. Eu não tenho muito tempo, porque eu tenho outros blocos e a gente sempre sacrifica os outros blocos, coisa que ainda a gente estava discutindo aqui, eu e o nosso cinegrafista Samuel Pimentel, onde a gente fala-se muito e fica uma entrevista longa. Sim, fica, mas é tão bom você ouvir na rua as pessoas comentar o assunto que você tratou, de que maneira você conduziu. Muitas pessoas me perguntam, onde é que você aprendeu esse negócio todo? Isso, gente, a vida me ensinou, um pouquinho de experiência no jornalismo, e a gente vai levando. Então, e isso ainda porque eu sou bastante malandro e vagabundo, porque eu pesquiso muito pouco. Eu não gosto de fazer muita pesquisa, porque fica muito igual ao que você tem no seu computador, ao que todo mundo tem no seu computador. Mas o legal, Edson, de tudo isso é que a gente vê uma identificação das pessoas com o que a gente fala aqui. Né? É como se estivesse falando daquela pessoa especificamente, né? Exatamente, só isso é pra mim. Então, assim, é muito legal isso, porque tem essa interação, né? Bom, só nos resta dizer vamos que vamos, nos agradecendo bastante, enormemente, a direção do Churrasco da Vila, que empresta esse cenário fantástico, além de nos premiar com um jantar maravilhoso que eu recomendo muito. Vocês não vieram ainda, venham, almoço e jantar você pode vir. Você tem aqui mais uma carne fantástica, vale muito a pena. E também Dr. Sebastião Marder, um profissional que eu reputo como dos poucos que eu conheço, porque é um ser humano vivente e da melhor qualidade, porque não é uma pessoa que visa em primeira mão apenas o dinheiro, como eu vejo muitos outros que não faz muitas coisas, às vezes até por uma pessoa que está precisando, está vendo que tem uma anomalia e a pessoa não tem condições de se tratar, mas jamais instante pega uma caixinha de remédio de amostra grátis, tome isso aqui, para ele não ter que gastar 100, 100 e pouco. Então, gente, doutor, isso é uma coisa muito bonita e que não é todo ser humano que tem. Continue assim, porque na contabilidade divina pode ter certeza que o seu nome está lá. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Nos encontramos então no próximo sábado às 7h30 da manhã. Obrigado, Rayane, também, e obrigado a você que empresta a sua audiência para que esse programa possa continuar existindo, porque sem a sua audiência ele não vai para frente. E isso nós já fizemos 40 anos de programa e às vezes eu fico perguntando, poxa, 40 anos, esse programa me deu a oportunidade de conhecer lugares que eu nunca imaginei na vida que eu fosse poder ir. E fui, e venci. E hoje eu posso estabelecer alguns parâmetros. Tipo, eu vejo um filme, ou eu vi a gravação desse filme. Onde eu estava? Estava em Hollywood. Então, gente, são coisas que te enchem de prazer e te faz você lutar cada vez mais com dificuldade, com doença, com tudo e possa ir indo para frente. Muito obrigado, então, a você que nos empresta a sua audiência e até sábado, se Deus quiser.